Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito às alterações propostas pela medida provisória número 1171, de 30 de abril de 2023, com relação aqui à parte da tributação de rendimentos apurados no exterior. Então, uma das alterações propostas pela medida provisória é que os rendimentos de capital e aplicações no exterior auferidos por pessoa física residente no Brasil, as aplicações de rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos de objeto de trust, que forem apurados a partir de 1º de janeiro de 2024, esses rendimentos passarão a ser declarados de forma separada dos demais rendimentos e dos ganhos de capital na declaração de ajuste anual, e eles ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda com a seguinte tabela: de até R$6 mil no ano é alíquota zero. Superior a R$6 mil até R$50 mil, 15%. E o que for superior a R$50 mil, 22,5%. Então, essa é uma tributação que se institui prevista a partir de 1º de janeiro de 2024. Agora, com relação aos lucros apurados a partir de 1º de janeiro de 2024, pelas entidades controladas no exterior por pessoas físicas residentes no Brasil. E quando essas entidades, essas sociedades estiverem localizadas em país com dependência de tributação favorecida, ou aqueles países que têm a tributação abaixo de 20%, ou países que pessoas jurídicas que sejam beneficiárias de regimes privilegiados de tributação, ou aquelas pessoas jurídicas que têm uma renda própria inferior a 80% da renda total, passarão a ser tributados também no final do ano, em 31 de dezembro de cada ano, com os mesmos percentuais da tabela anterior. Aqui vejam que a diferença é que quando a pessoa jurídica ou as aplicações estiverem em país com benefício fiscal que tem tributação favorecida, a tributação independe da distribuição, né? No caso anterior, eram os lucros e dividendos ou rendimentos auferidos. Aqui é os lucros apurados a partir de janeiro de 2024 pelas entidades controladas. Então, independe da distribuição. Então, é uma tributação antecipada, mesmo que o contribuinte não perceba a renda, se a entidade estiver em país com tributação favorecida, ou se a entidade for uma entidade que não tem, que a renda própria for inferior a 80%, naqueles casos em que a pessoa jurídica, a pessoa física é detentora de ações de uma offshore que está lá com a finalidade de aplicação financeira, ela não tem uma atividade própria. Então, essa tributação, essa atividade, os lucros dessa entidade vão ter que ser tributados em 31 de dezembro de cada ano, independente da distribuição ou não. Ou seja, a pessoa física que tem participações offshore vai acabar tendo que oferecer a tributação anualmente dos rendimentos auferidos no exterior, mesmo que esses rendimentos não tenham sido disponibilizados para o investidor. Agora, com relação àqueles lucros apurados até 31 de dezembro de 2023 pelas controladas no exterior, de pessoas físicas residentes no país, localizados em país ou dependência com tributação favorecida, eles serão tributados quando da disponibilização. Então, quando for feita a disponibilização, que será feita a tributação desses lucros apurados até 31 de dezembro de 2023. E também os lucros que forem distribuídos a partir de janeiro de 2024 por aquelas entidades que não estão em país com tributação favorecida, eles também serão tributados à medida em que houver a efetiva distribuição. Com relação à tributação dos rendimentos no exterior, seriam esses. Essa mesma medida provisória,
ela dá uma possibilidade de o contribuinte fazer uma atualização dos bens e direitos no exterior que estão informados na declaração de ajuste anual da posição de 31 de dezembro de 2022. Então, essa medida provisória prevê que o contribuinte pode fazer a atualização dos seus investimentos no exterior pelo valor de mercado e pagar a título de imposto de renda da pessoa física a alíquota de 10% sobre a diferença desta mais-valia. Então, aqueles contribuintes que têm aplicações no exterior poderão fazer a atualização e aí, ao fazer a atualização, eles, quando distribuído, quando realizado, eles não vão ter a tributação. Então, fazendo essa atualização da aplicação, pagaria até 30 de novembro de 2023 10% sobre a mais-valia das aplicações. É lógico que isso aqui nós estamos falando de uma medida provisória, né? Então, nós ainda temos um tempo de aprovação dessa medida provisória e depois a própria Receita Federal ir lá fazer e baixar normativas para o contribuinte proceder nessa atualização dos seus investimentos no exterior. Então, com relação à medida provisória, o recado seria esse que a gente gostaria de transmitir aos senhores, seriam este, tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre uma obrigação acessória que vence agora no mês de maio, que é a ECD, né? A Escrituração Contábil Digital do exercício 2023. Como regra geral, todas as pessoas jurídicas que são do lucro real, que encerraram em 2022 pelo lucro real, elas estão obrigadas a entregar a ECD do ano calendário de 2022, exercício 2023. Também estão obrigadas a entregar a ECD aquelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuíram lucros e dividendos sem incidência do imposto de renda na fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto de renda diminuído dos impostos e contribuições a que a pessoa jurídica está sujeita, no caso o PIS, COFINS e o próprio imposto de renda e a contribuição social. Então, as pessoas jurídicas do lucro presumido, aquelas que optaram por distribuir lucros no montante superior ao lucro presumido deduzido dos impostos, ficam obrigadas a manter a escrituração contábil para comprovar que o lucro foi superior ao lucro presumido deduzido dos impostos e estão, então, obrigadas a entregar a ECD. Com relação às empresas do Simples, né, as empresas do Simples, como elas só estão obrigadas a entregar a ECD, aquelas pessoas jurídicas que receberam aporte de investidor anjo. Então, aquelas empresas que receberam os investimentos de aporte de recursos de investidores na modalidade investidor anjo, elas estão obrigadas a entregar a ECD. E é lógico que se a empresa do Simples ela foi excluída do Simples durante o ano calendário 2022, vamos supor lá por outubro, de forma compulsória ou não, ela então está obrigada a entregar a ECD do período restante ao ano de 2022. Depois, as empresas imunizentas, né, estão obrigadas sempre em que elas oferirem receitas, doações, ou incentivos, subvenções ou contribuições, outros ingressos, cuja soma ultrapasse R$4.800.000. Então, as empresas imunizentas também têm esta obrigação. As SCP, as Sociedades em Conta de Participação, elas a obrigatoriedade de entrega ECD deve ser observada a mesma regra das demais pessoas jurídicas, ou seja, se a SCP é optante pelo lucro real, ela está obrigada a entregar a ECD, independente de receita ou não de faturamento. Agora, se a SCP é tributada pelo lucro presumido, deve ser observado, então, as regras das empresas do lucro presumido. Se essa SCP distribuiu lucros isentos em montante superior ao lucro presumido diminuído dos impostos, também está obrigada a entrega da ECD. O prazo de entrega da ECD, da escrituração contábil digital do ano calendário 2022, exercício 23, se encerra no último dia útil do mês de maio de 2023. Né? E aquelas pessoas, nós temos a ECD, embora o que se fala de praxe é do exercício 23, ano base 22, mas a ECD também existe eventos especiais que obrigam a pessoa jurídica
a entrega da ECD durante o ano calendário. No caso, os eventos de cisão, fusão, incorporação ou extinção. Nesses casos, sempre que um desses eventos ocorrer entre 1º de janeiro e 30 de abril, o prazo de entrega da ECD é no último dia útil de maio do período. Então, aquelas empresas que realizaram operações de cisão, fusão, incorporação ou baixa, o prazo de entrega da ECD, de janeiro até 30 de abril, é agora o último dia útil de maio. As empresas que tiverem daqui para frente, até o final do ano, qualquer um desses eventos, elas ficarão obrigadas a entregar a ECD no último dia útil do mês subsequente ao do evento. Então, com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar as alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Novamente, as matérias do ICMS se centraram no regime monofásico do ICMS incidente nas operações com combustíveis. O Conselho de Políticas Fazendária, o CONFAS, aprovou o convênio vinculado aos produtores de biodiesel para apuração e pagamento do ICMS incidente nas respectivas operações realizadas com diferimento ou suspensão do imposto. O Convênio 62 não somente altera diversas disposições, como também revoga o Convênio 206 de 2021, e isto a partir de 31 de dezembro de 2023. Agora, em termos de regulamento do ICMS, houve alterações e também tivemos publicações sobre esse mesmo assunto da monofasia do ICMS incidente nos combustíveis. Pelo Decreto 57.011, foi estabelecida a não aplicação do diferimento do pagamento do imposto na importação de álcool etílico anidro combustível, submetido ao regime de tributação monofásica. A não aplicação do diferimento do pagamento do ICMS nas operações entre estabelecimentos inscritos no CGCTE, a inscrição estadual no estado do Rio Grande do Sul, localizados então aqui no estado, com esses combustíveis. Também a não aplicação da isenção do ICMS nas saídas internas de óleo diesel destinado ao consumo por embarcações pesqueiras nacionais, submetidas, então, ao regime de tributação monofásica. A não aplicação da isenção do ICMS nas saídas internas para órgãos e entidades da administração pública relativamente a esses mesmos combustíveis. Também a não aplicação da suspensão do pagamento do imposto nas saídas interestaduais de álcool etílico anidro combustível e biodiesel, também submetidos ao mesmo regime. E ainda a não aplicação do crédito fiscal presumido de ICMS concedido aos estabelecimentos industriais produtores de etanol anidro combustível, submetido ao mesmo regime de tributação monofásica. E, por sua vez, o Decreto 57.012, ele prevê a possibilidade de atribuição da responsabilidade por substituição tributária ao contribuinte destinatário de combustíveis, quando notificado, deixar de apresentar cópia do comprovante de pagamento mediante ato declaratório de atribuição de responsabilidade por substituição tributária relativamente ao imposto incidente nas operações com a mercadoria adquirida, ainda e até ao consumidor final, ressalvado o direito do remetente à restituição da parcela do imposto efetivamente repassado.
Também foi permitido que o diferimento do pagamento do imposto devido nas importações de mercadorias destinadas à industrialização seja aplicado também, nos termos do Decreto 57.013, quando a importação tenha sido contratada para ser realizada por intermédio de porto localizado no Rio Grande do Sul, sendo que, por evento superveniente alheio à vontade do importador, a mercadoria seja desembaraçada em porto de outra unidade da Federação. E por último, foi definido que no período de 1º de maio de 2023 até 30 de junho de 2023, sejam realizados ajustes no crédito fiscal presumido de ICMS aos estabelecimentos fabricantes nas saídas de biodiesel, de forma a adaptá-lo à sistemática da tributação monofásica por alíquota ad rem, conforme especifica o Decreto 57.014, todos do dia 28 de abril agora. Então, por hora, eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Dando início à parte final do nosso painel tributário de hoje, tenho a informar que a partir do período de apuração de maio de 2023, os valores de retenção do imposto de renda na fonte decorrentes de rendimentos do trabalho passarão a ser declarados na DCTF-Web e recolhidos por meio de DARF numerado, emitido pela própria declaração. Assim, tratando-se de imposto de renda retido sobre pagamentos efetuados a partir de 1º de maio de 2023, o E-Social enviará essa retenção para a DCTF-Web do período de apuração maio de 2023, quando for feito o encerramento da folha. A partir daí, será declarado e pago no portal da DCTF-Web. Essa declaração trouxe códigos de receita a serem declarados na DCTF-Web. Os códigos até então utilizados receberão 2 dígitos de controle. Assim, o imposto de renda sobre o trabalho assalariado, por exemplo, passará a ser 056107 e o código para informar o imposto de renda retido dos profissionais autônomos será o 0588, dígito 06. Importante destacar que, como serão declarados na DCTF-Web, esses códigos de receita não devem mais ser informados no programa gerador da DCTF, PGD. As retenções de imposto de renda retido na fonte de outros rendimentos não decorrentes do trabalho permanecem sendo declaradas na PGD DCTF até o mês de dezembro de 2023 e recolhidas da mesma forma que é feita atualmente, ou seja, em DARF comum. Também cabe ressaltar que, relativamente aos fatiradores ocorridos a partir de maio de 2023, não deve ser utilizado o DARF comum para esses códigos de receita. Pagamentos indevidos em DARF comum deverão ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Ainda em se tratando do imposto de renda retido na fonte, informamos que a medida provisória número 1171 trouxe nova tabela progressiva mensal a ser aplicada a partir desse mês de maio para a determinação do imposto incidente sobre os rendimentos pagos a pessoas físicas. Importante destacar que o valor de dedução dos dependentes não foi alterado, permanecendo em R$ 189,59. A referida medida provisória também trouxe uma novidade importante. Alternativamente, as deduções dos valores correspondentes aos dependentes, INSS,
previdência privada e demais deduções permitidas por lei, o contribuinte poderá adotar um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal, caso lhe seja mais benéfico, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. Ou seja, considerando que na nova tabela de retenção do Imposto de Renda na Fonte, a faixa com alíquota zero passou a ser de R$ 2.112, então o valor desse desconto simplificado mensal seria de R$ 528. Conforme foi muito noticiado na semana passada, o salário mínimo nacional a partir de maio passou a ser de R$ 1.320. Ainda não foi publicada a portaria com a nova tabela de descontos previdenciários, mas no portal da Previdência Social já foi apresentada a nova tabela com o salário mínimo de contribuição no valor de R$ 1.320, a vigorar a partir desse mês de maio de 2023. Acompanhando o novo valor do salário mínimo, também a partir de maio, o piso previdenciário, que é o valor mínimo dos benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte, passa a ser de R$ 1.320. Ressalto que os valores e alíquotas dos salários de contribuição seguem os mesmos para benefícios acima de R$ 1.320, pois o aumento do piso previdenciário não altera os valores dos benefícios acima do mínimo, já que esses benefícios são reajustados conforme a variação do INPC. Significa que o teto dos benefícios pagos pelo INSS continua sendo de R$ 7.507,49. Importante informar que até que seja publicada a portaria governamental que reajusta as faixas salariais que definem as alíquotas de desconto previdenciário do segurado, está suspensa a recepção dos eventos S.1200, que é o da remuneração de trabalhador vinculado ao regime geral da Previdência Social, da competência maio de 2023. Segundo nota publicada no portal do E-Social, tal medida se faz necessária porque o E-Social precisa da tabela de alíquotas atualizada para retornar os eventos de totalização S5001 para os empregadores. A transmissão dos eventos de desligamento, que é o S2299, e término de trabalho sem vínculos de emprego, S2399, não será bloqueada. No entanto, caso a portaria governamental com as novas alíquotas seja publicada com vigência retroativa, caberá ao empregador realizar, antes do fechamento da folha de maio, a retificação dos eventos que já foram transmitidos, para considerar os valores devidos pelos empregados. Já a folha de pagamento de maio de 2023 dos módulos simplificados, que abrange os domésticos, segurado especial e o microempreendedor individual, será disponibilizada somente após a publicação da referida portaria governamental. Ainda temos outras notícias em relação ao E-Social. A primeira delas diz respeito à natureza dos eventos férias e 1/3 constitucional de férias. A partir de maio de 2023, as empresas precisarão separar as naturezas das férias em férias e 1/3 de férias, em decorrência do Ministério Público do Trabalho ter reconhecido ser indevida a integração do valor do 1/3 constitucional de férias no cálculo da média salarial para aferição do direito ao abono salarial. Como as atuais naturezas de rubrica 1020 e 1021 englobam o valor das férias e do 1/3 constitucional de férias, faz-se necessária a separação em naturezas próprias. Dessa forma, a partir desse mês de maio, a natureza das férias foi alterada para 1016 e a nova natureza do 1/3 de férias passará para 1017. Outra novidade é que foi publicada no portal do E-Social a nova versão do Manual de Orientação do E-Social. O novo MOS
como é popularmente chamado, está consolidado até a nota orientativa número 3 de 2023, incorporando inclusive a versão beta de orientações sobre os eventos relativos a processos trabalhistas. Tratando de processos trabalhistas, gostaria de aproveitar para informar que na semana passada foi publicado o ato declaratório confirmando que o Código de Receita 6.092, contribuições previdenciárias, recolhimento exclusivo pela Justiça do Trabalho, deverá ser informado no DARF utilizado para recolhimento das contribuições previdenciárias, cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de julho de 2023. Assim, até o mês de junho de 2023, a GFIP prosseguirá sendo um instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário para as reclamatórias trabalhistas. Como última notícia relativa ao e-social, cabe novamente lembrá-los que em 12 de junho próximo, o código de acesso será descontinuado. Após essa data, os contribuintes obrigatoriamente somente poderão logar-se aos módulos do e-social web por meio do gov.br níveis ouro ou prata. Passando para o tema EFD-REINF, informamos que em nota publicada no portal SPED, a Receita Federal noticiou que, na aquisição de produtos agropecuários no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, compete à União arcar com a contribuição do produtor rural pessoa física ou jurídica ao Senar. Com isso, os totalizadores R9001 gerados a partir dos eventos de comercialização de produção R2050 e de aquisição de produção rural R2055, enviados desde o dia 11 de abril de 2023 para o período de apuração a partir de abril de 2023, sofrerão as seguintes alterações. No evento R2050, comercialização de produção, as receitas informadas com indicativo de comercialização igual a 8, comercialização da produção para a entidade executora do PAA, não mais gerarão o código de receita 1213, a recolher no totalizador R9001. E no evento R2055, aquisição de produção rural, as aquisições informadas por contribuinte pessoa jurídica com os indicativos igual a 3, aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA, ou 6, aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA, produção isenta, gerarão o código de receita 1213 a recolher no totalizador R9001. Caso já tenham sido enviados eventos R2050 ou R2055 com os indicativos mencionados anteriormente para o período de apuração abril de 2023, antes do dia 11 de abril de 2023, o contribuinte deverá reenviá-los para que as mencionadas alterações possam refletir nos respectivos eventos totalizadores. Ainda em relação ao FDR-INF, informamos que devido às alterações realizadas no registro R4010, R4020, R4040, R9001, R9005 e R9011, foi publicado novo layout para a versão 2.1.2 da EFD-REINF. E para encerrar o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que em nota publicada no portal rais.gov.br foi noticiado que as declarações da RAIS ano base 2022 e as extemporâneas de anos anteriores serão recepcionadas somente até essa quarta-feira, dia 10 de maio. E ainda que alguns serviços disponíveis no site da RAIS, como a exclusão de vínculos e exclusão de estabelecimentos, também ficarão disponíveis somente até o dia 10 de maio. Após essa data, a recepção da RAIS e exclusão de vínculo e de estabelecimento somente será aceita a partir de março de 2024. Com essas informações, concluímos o painel tributário de hoje.
Encontramos vocês na próxima terça-feira. Ótima semana a todos. Obrigado.